Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que bem. Eu sou André Godoy, este é o canal Dinheiro. Hoje é segunda-feira, é isso? Segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Boa semana para você. Bem, hoje é dia de falar sobre o Brasil, né? Hoje é dia do programa Vaca e o Brejo. O assunto, sim, será Brasil, mas dentro de um contexto um pouco maior de uma coisa que está acontecendo não só aqui, mas em muitos outros países, que são as moedas digitais dos bancos centrais. No caso específico deste programa, claro, eu vou falar sobre o real digital. E muita gente acha que o real digital é um perigo, é uma coisa ruim, inconveniente, por razões que já são muito divulgadas entre nós, né? Que é o fato do governo saber se você gasta, como você gasta, onde você gasta, quanto você gasta. E tudo isso é verdade. Agora, existe um lado das moedas dos bancos centrais que é o lado mais nefasto de todos os pontos ruins das moedas dos bancos centrais. Tem um ponto que é o pior de todos e que até agora não vi ninguém falar a respeito. Vamos ver. Minto, alguns canais aqui em inglês já estão tocando nesse assunto, mas muito pouco ainda, muito por cima. Que é o seguinte: as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, em primeiro lugar, elas não são, embora a propaganda estatal diga ao contrário, o fato é que elas não são criptomoedas. Primeira coisa que tem que ficar muito claro, né? Do mesmo jeito que o mico-leão dourado não é um leão, o real digital não é uma criptomoeda. Tá? O real digital é uma moeda estatal. Ela é emitida por uma autoridade monetária e etc. Então a primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte: não enxergue o real digital como se você estivesse olhando para um Bitcoin. Não é a mesma coisa. Tá? Repito, é a mesma diferença entre um mico-leão dourado e um leão. É um instrumento que permite aos governos imprimir moeda com muito mais facilidade. É uma ferramenta que permite ao Estado, ter um ganho de senhoriagem muito alto. O que é um ganho de senhoriagem? Senhoriagem é um termo que existe em economia monetária que basicamente quer dizer o seguinte: quanto custa para o Estado imprimir uma nota de 100? Então, se para o Estado imprimir uma nota de 100 custa 90, bom, o Estado tem um ganho de senhoriagem de apenas 10. Agora, se para o Estado criar uma nota de 100 ou uma moeda de 100 custa um centavo, a senhoriagem que ele tem é 99,99 reais na emissão desses 100 reais. É basicamente o lucro que o Estado tem quando ele emite moeda. Tá? Senhoriagem é o termo que se refere a esse lucro que o Estado tem quando ele imprime. Quer dizer, quando os custos de impressão, o custo de comprar o metal para fazer a moeda, tal, a tinta, tudo é inferior ao que aquele dinheiro vale nominalmente, né, na sua face. Então, quando o dinheiro tem um baixo custo, a gente diz que tem uma senhoriagem vantajosa para o Estado. Né? E o real digital tem uma senhoriagem fantástica, porque quanto custa você criar uma moeda digital? Praticamente nada, né? Então tem essa vantagem também para o Estado, passa a ser um bom negócio criar moeda. Para o Estado passa a ser além dele ter o ganho com a inflação, que ele vai roubar você, ele também vai ter o ganho na fabricação propriamente dita da moeda.
Mas tudo isso, embora seja terrível, não é o pior. Acredite, não é o pior. O pior é o que eu vou falar agora. Existe um paper, um artigo, publicado pelo Instituto Americano de Pesquisa Econômica, American Institute of Economic Research. E esse paper, esse artigo, ele explica em detalhes os aspectos dessas moedas digitais que os bancos centrais estão emitindo. Essas moedas digitais pertencem a um tipo a uma categoria de moeda que se chama hoje em dia CBDC. Não vou entrar nos detalhes o que é o CBDC, etc. Mas basta você saber que o real digital não é uma coisa criada solta. Tá? Existe hoje no mundo uma tendência de vários países criarem esse tipo de moeda. Esse tipo de moeda se chama CBDC. E o CBDC, ele tem, como eu disse, vários pontos negativos, mas o pior de todos os pontos negativos é que ele é uma moeda programável. Guarde esse nome. O real digital, assim como qualquer outra moeda digital, emitida por políticos, por um Estado, tem a característica principal, e é a característica que todo mundo mais esconde, ninguém toca quase nesse assunto, que é o fato de ser uma moeda programável. Você fala assim, André, como assim uma moeda programável? Que raios é uma moeda programável? Para entender direitinho isso, a gente precisa voltar na história que existe por trás do CBDC, desse novo tipo de moeda que estão criando no mundo hoje. O CBDC, ele foi inspirado, embora ele seja uma criação recentíssima, né? Pouquíssimo tempo, mas ele foi inspirado nas ideias de um empresário alemão chamado Silvio Gesell. Esse sujeito viveu há muito tempo e ele, para vocês terem uma ideia, ele morreu, se não me engano, em 1930. Tá? E por ele ser um empresário alemão, ele fazia negócios com vários países, ele testemunhou uma das muitas crises argentinas, especificamente a crise de 1890. E o Silvio Gesell, ele tinha um entendimento muito ruim de como funcionava a economia. Ele achava que, como um bom empresário que ele era, ele tinha pressa de vender, né? Tinha boleto para pagar. Então ele achava assim, poxa, mas a economia não levanta, as coisas não melhoram porque as pessoas não saem para gastar dinheiro. As pessoas tinham que sair para gastar. Né? Mal sabia ele que às vezes a pessoa nem tem dinheiro. Né? E quem tem, numa situação de crise, segura. Não é isso? É o que a gente já falou aqui 1000 vezes. Economia é expectativa. Economia não é dinheiro. A expectativa lá fora está ruim, você vai sair gastar suas moedas? Claro que não. Né? Mas o Silvio Gesell achava que isso era um absurdo e que, poxa, alguém tinha que fazer alguma coisa contra isso. Porque enquanto as pessoas pudessem ter o poder de segurar o seu próprio dinheiro, a economia nunca ia andar. Nunca ia sair das crises. E ficou. Silvio Gesell morreu há muitos anos, quase 100 anos. Só que os gênios dos bancos centrais desenterraram o Silvio Gesell e atenderam póstumamente ao sonho que ele tinha. Né? E qual era o sonho do Silvio Gesell? Poxa vida, tinha que dar um jeito de fazer as pessoas gastarem dinheiro. Não pode ficar com essa história de segurar. Não. Senão a gente não sai da crise. Pensamento do Gesell, tá? E pensamento também do pessoal do Banco Central. Então eles criaram um novo tipo de moeda, que é o CBDC, que atende aos sonhos do Silvio Gesell. Como assim atende aos sonhos do Silvio Gesell? O CBDC é uma moeda programável. Como assim uma moeda programável, André? É uma moeda que tem data de validade. Dito de maneira bem simples. Então, por exemplo, você vai receber seu salário em reais digitais, digamos. Se o Estado quiser, e provavelmente ele haverá de querer, porque né, é a razão dele estar fazendo tudo isso, você vai receber, por exemplo, o seu salário de 100 reais, mas esses 100 reais tem uma data de validade. Eles só valerão até dia, sei lá, 1º do mês que vem. Dia 1º do mês que vem, eles somem, eles desaparecem.
É como se fosse um... O Silvio Guedes, inclusive, tem uma frase dele que fala assim: poxa, se você vai comprar um tomate que é perecível, você deveria fazer isso com dinheiro que também é perecível. É a ideia do cara, né? Ou seja, você perde o seu dinheiro, o seu direito de fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Então, por exemplo, se o seu real vier carimbado do Banco Central assim, olha, você só pode gastar esse real comprando camiseta do Greenpeace, por exemplo. Acabou. Você só vai poder gastar daqueles seus 100 reais que é salário, vamos supor que 10 reais veio carimbado assim. Esses 10 reais é para você comprar a camiseta do Greenpeace. Você vai ter que comprar a camiseta do Greenpeace. Ou deixa caducar aquele dinheiro, deixa vencer, porque ele vai vencer. Uma moeda programável. Quer dizer, já vem para você com data de validade e já vem para você com destino certo. Quer dizer, você... Por exemplo, o governo pode falar assim: poxa, você vai muito em churrascaria. Isso faz mal para o aquecimento global. Então, eu vou fazer o seguinte: dos seus 100 reais de salário, você só pode... Hoje em dia você gasta 50 em churrascaria, tá? Eu vi aqui que você gasta 50. Vamos mudar esse negócio? Dos seus 100 reais, você só vai poder gastar 5 reais em churrascaria. Por quê? Pelo bem do planeta. E você, na hora que for passar o cartão, não vai passar mais do que 5 reais na churrascaria. Você só vai conseguir gastar 5 reais na churrascaria. Ah, André, e os outros 95? Bom, se você não gastar, na virada do mês, ele vence. Ele tem data de validade. Pode ser um mês, pode ser 2 meses. Aí não... Um mês é por minha conta, tá? Não necessariamente é um mês, mas tem data de validade. É uma moeda programável. Quer dizer, o governo vai dizer até quando e até quanto você pode gastar em cada coisa que você gasta. Ou até em coisas que você não gasta. Como eu falei, por exemplo, pode vir um dinheiro carimbado lá no seu salário, falando, ó, desses seus 100 reais aqui, você tem que gastar, você pode, né? Não é que você tem. Pode gastar 5 reais em camiseta do Greenpeace. Eu falo, poxa, mas eu preferi, em vez de gastar esses 5 reais em camiseta do Greenpeace, me libera esses 5 reais aqui para eu gastar num fliperama, né? Comprar um videogame novo. Aí o Estado vira e fala assim: você não está entendendo. É melhor para você e para a sociedade que você compre essa camiseta de 5 reais do Greenpeace. Ah, eu não vou comprar. Tá bom, você vai perder. O mês vai virar, ou o período de validade vai atingir, e esse dinheiro vai sumir da sua conta. Ele vai... Assim como um produto vencido ele é retirado da gôndola do supermercado, não é isso? Da prateleira, quando vence ele não desaparece. Assim vai acontecer com o real digital. No dia em que ele vencer na sua conta, ele some. Não usou, dançou, perdeu. Isso é o pior lado do real digital e de todas as moedas digitais, dos bancos centrais, dos políticos, né? Então, nossa, eu sou do tempo em que os caras falavam assim: olha, quando você tiver que resolver suas diferenças no trânsito, não use buzina, buzina é pra coisa séria. Quando você tiver que resolver os seus problemas, o cara abaixa o vídeo e chama ele de qualquer coisa, né? Mas não buzina. Enfim. Esse é o ponto central das moedas digitais. Elas são moedas programáveis. Elas virão carimbadas do Banco Central, do governo, dos políticos. Na sua conta, cada real vai ter uma data de validade. Você vai ter que usar até uma data X. E cada real será carimbado. Ele será destinado a um determinado fim, que vai ser decidido não por você. Tá bom? Isso é o principal recado de hoje. Guarde esse termo, moeda programável. Moeda programável. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link que dá acesso ao paper, à publicação do American Institute for Economic Research, que é o instituto que fez um estudo maravilhoso a respeito das CBDC, que são essas moedas programáveis. O real digital é uma delas. Tá bom? Tá aqui na descrição, só clicar e ler. Por enquanto é isso, pessoal. Qualquer coisa mais tarde eu volto, tá? Até mais.